Fala galera, e bom, a segunda temporada de Jessica Jones já estreou aí na Netflix, então tá na hora da gente falar um pouco sobre ela. Pra quem não sabe, Jessica Jones é a minha série favorita da Marvel barra Netflix. Sim, eu prefiro Jessica Jones à primeira temporada de Demolidor, eu prefiro a primeira temporada de Jessica Jones a todas as outras séries da Marvel Netflix e até da Marvel em si, sabe? Ela é muito melhor do que Agents of Shield, do que Inhumanos, é claro, até melhor do que Fugitivos. Ela é uma das minhas séries favoritas de adaptação de quadrinhos. A primeira temporada é incrível, então quando eu soube que ia ter uma segunda temporada de Jessica Jones, lá, muito tempo atrás, eu fiquei super ansioso. Não sabia nada da trama, eu não vi nada, absolutamente nada. A única coisa que eu sabia era que o Killgrave ia estar de volta, aliás, eu achei meio estranho. Mas achei legal a forma como trouxeram o Killgrave nessa segunda temporada, é uma coisa bem legal. Ele tem uma participação bem rápida, um finalzinho de um episódio, uma parte inteira de outro episódio. Eu achei bem interessante a explicação de terem trazido ele de volta, o como trouxeram ele de volta, foi legal. Mas a temporada em si, e aí? Essa segunda temporada é boa ou ruim? Ah, ela não é ruim, longe disso, só que ela não chega nem aos pés da primeira temporada, sabe? A primeira temporada é muito melhor. Eu gosto do começo dessa segunda, gosto de uma partezinha do final, não o final em si, mas uma parte do final é boa, mas o meio e o desfecho, sabe? Como tudo termina, são coisas complicadas. Já se começa pelo erro. 3 episódios. A série tem 3 episódios e, cara, com a história que eles estavam tentando contar, que não tinha um vilão, falta de vilão é uma coisa muito grave aqui, sabe? A gente não tem uma figura vilanesca, tipo que o Grave na primeira temporada, a gente não tem um vilão em si, sabe? Isso é algo bem negativo para a série. Mas bom, a série tinha uma proposta interessante, sabe? De você tentar descobrir o como a Jessica conseguiu os poderes e isso era interessante. Só que não se tinha uma história para 3 episódios. Então, se fossem 8, assim como os Defensores, ou se fossem 10, talvez a série tivesse ficado um pouco mais redonda, um pouco mais legal. Mas ela enche muito, mas muita linguiça lá no meio, sabe? O meio é totalmente desinteressante. Tem coisas boas e tal, mas, sabe? Tem outras cenas que você não entende por que tá ali, sabe? São coisas sem sentido que poderiam ser descartadas facilmente e não ia estragar em nada a série. Uma coisa que eu achei bem legal é o lance de investigação que a gente tem no comecinho dessa segunda temporada. É uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa bem interessante na primeira temporada e que, bom, aqui foi algo bem legal. Porém, houve uma revelação, sabe? Muito importante no sexto episódio, que eu vi uma galera dizendo, caramba, como é que eu não imaginei isso? Como é que eu ninguém imaginei isso? E, tipo, essa revelação foi meio fraca, sabe? Não foi um mistério em si. 2 episódios antes desse sexto episódio onde foi revelado isso, eu já sabia que isso ia acontecer. E, tipo, tava bem na cara. Então, acho que o lance de segurar alguns mistérios e suspense não foi muito bem aplicado aqui como foi na primeira temporada. Mas ainda assim é algo muito legal. Como eu disse, o plot principal tem seus problemas, excesso de episódios. O plot secundário também é interessante, só que sofre da mesma coisa, sabe? Você estender um pouco as coisas, às vezes esse plot secundário um pouco sumir e aí aparecer outro plot secundário. É, são coisas meio confusas, mas eu achei interessante. Outra coisa interessante, a Trish. Finalmente a Trish tá se tornando felina. Eu achei isso bem interessante. Até que demorou um pouquinho, eu pensei que eu ia ver isso em tudo, sabe, nessa segunda temporada. Mas acabou que provavelmente ela só vai se transformar na felina na próxima temporada. Em si a atuação continua muito legal, continua a mesma coisa, sabe? A Kristen Ritter tá muito bem, os outros atores estão muito bem. David Tennant, cara, quando o David Tennant aparece, meu autor britânico favorito é o David Tennant, então o Doctor Who, meu Doctor favorito é o David Tennant, então eu não posso falar nada porque eu sou fãzinho do David, mas ele é incrível, cara. Eu ainda posso dizer que Jessica Jones é uma das minhas séries de adaptações de quadrinhos favoritas, só que eu tenho que falar a verdade, a segunda temporada não é tão boa quanto a primeira. Ela é bem mediana, por isso eu pensei em dar uma nota 3 pra ela, mas como eu gostei do começo, de algumas coisas do final, eu acho que vou dar uma nota 4, 4 de 5. Bom, e aí, você já assistiu essa segunda temporada de Jessica Jones? O que é que você achou? Fala aí nos comentários. E bom, se não tiver assistido, corre pra assistir que vale a pena. É isso e dá um like no vídeo e se for novo, se inscreve no canal. Até a próxima.